Eu estava procurando uma imagem, um vaso quebrado ou algo do tipo, porque eu ia falar sobre restauração. E eu comecei a pesquisar, para fazer uma arte bem bonita e colocar no Face, convidar as pessoas para o culto, e comecei a pesquisar uma imagem. E não encontrei imagem, mas encontrei algo muito mais curioso. E eu fui pesquisar a fundo aquilo que eu encontrei. Eu gostaria de compartilhar para você ver um pouco. Talvez você não fique escandalizado com isso, mas é uma técnica japonesa chamada Kintsugi. Kintsugi, uma técnica de restauração de vaso. E eu comecei a pesquisar. Eu falei, não, eu vou ver para eu não falar besteira. Eu vou procurar para ver a veracidade dessa técnica, para ver se ela existe, para ver se existem pessoas que fazem, se existem artesãos que executam essa técnica ainda. Kintsugi, uma técnica japonesa que foi desenvolvida por volta do século XV, XVI, XVII, quando o shogun, o imperador, ou o comandante do império japonês que governava a nação, você sabe que eles têm uma cultura de tomar chá, reunir com a galera à tarde, tomar um chazinho ali, ficar de boa. E esse imperador, ele estava com os amigos e ele estava ali com as suas peças que ele tinha grande estima, um valor muito afetivo. E uma das peças que estavam nessa reunião, ele derruba no chão e quebra uma peça de cerâmica. Ele pega essa peça e manda essa peça para a China, para que os chineses pudessem restaurar, porque ele tinha grande estima por essa xícara. Os chineses restauram essa peça e mandam novamente para o Japão. Ele pega essa xícara, irmãos, essa aqui é uma história verídica. Depois você pesquisa se você quiser saber mais. Ele pega a xícara, ele olha, e a restauração que os chineses fizeram na xícara não agradou muito ele. Ele olhou assim e falou, não gostei. E aí ele chama todos os seus subordinados e dá uma missão aos subordinados, dizendo, viu, preciso que vocês restaurem essa xícara para mim, porque eu gosto muito dela. Essa peça tem um grande valor sentimental para mim. E aí os subordinados daquele imperador, do shogun, pega a peça e começa a analisar como que eles poderiam restaurar aquela peça, porque não tem como, foi quebrada uma vez. E eles desmontam tudo de novo, aquilo que os chineses tinham feito, e começa o processo. Busca uma resina local e começa a colar novamente as peças. E aí ficaram, as rachaduras. E eles, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Vai ficar feio com essas rachaduras quebradas. E aí eles desenvolveram essa técnica chamada Kintsugi, ou Kintsugi, que foi o processo do quê? De colocar ouro, pó de ouro nessas rachaduras, nessas emendas. Deu uma outra característica à peça original, não mudou a peça, enalteceu, destacou mais as partes que foram quebradas. Gente, vocês precisam ver os vasos restaurados com essa técnica, que coisa linda que são. E essa peça acabou agregando 2 novos valores, porque além do valor sentimental que o imperador tinha, além do valor original que a peça tinha, ela agregou o valor da mão do trabalhador que executou o serviço. E além de agregar o valor do trabalho, que foi perfeito, agregou o valor do ouro, que compôs o trabalho que ele fez. Muitos aí já pegou. E esta técnica se tornou uma restauração filosófica. Porque ao invés de esconder as emendas do vaso, da xícara, da peça, o que eles fizeram? Eles deram um destaque nas emendas, dando um novo destaque à peça que estava quebrada. Essa técnica, ela destaca cada vez mais o desgaste que o tempo provoca com as coisas físicas. Aquilo que é quebrado, eles vão lá e arrumam e consertam e colocam o pó de ouro, e mantém-se a originalidade da peça, porém um ouro. Precisa ver que negócio bonito. O vaso, ele não perde o valor, muito pelo contrário, ele se torna uma peça única. Ele se torna uma peça única, porque cada vaso, quando quebra, por mais que os vasos sejam todos iguais, irmãos, quando é quebrado, nunca quebra igual.
Nunca quebra igual, por mais que seja dos mesmos modelos. E aí o que é preciso fazer? É preciso encontrar um método para poder restaurar. Eu vi uma entrevista do cara que desenvolve, que executa essa técnica, esse artesão, e ele fala assim: primeiro eu preciso analisar, por mais que sejam iguais, eu preciso analisar porque eu preciso desenvolver uma técnica, um processo específico para restaurar, não são todos iguais. Eu falei, uau! E aí eu parei, pausei, e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração sobre os processos que nós vivemos muitas vezes, sobre a forma que nós temos vivido, quando nós, na nossa vida cristã, somos quebrados. Existem técnicas diferentes. Talvez o seu processo seja um processo mais demorado do que o meu, ou talvez o meu seja mais demorado do que o seu, porque cada vida é uma vida, irmãos. Cada pessoa é uma pessoa. Cada processo, cada cicatriz, cada rachadura, irmãos, há um processo específico. Talvez você esteja no meio de um processo que é demorado devido àquilo que você viveu, mas você está na mão do restaurador. E o que vem depois é o quê? O que é mais precioso do que a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida? É finalizado com a presença de Deus, irmão, sobre a tua vida, aquilo que é um símbolo de ouro para as nossas vidas. A arca da aliança, ela era feita de madeira revestida de ouro, e carregava a presença de Deus. Hoje nós, eu e você, carregamos a presença de Deus. Por isso que muitas vezes, quando nós somos quebrados, pelos relacionamentos errados que nós temos tido, pelas circunstâncias, tristes que nós temos vivido, e para que haja uma restauração por completo, demanda tempo. Cada caso é um caso. Aí você vê, nossa, aquele irmão passou pela mesma situação que eu passei, mas ele já está de pé, já está de boa. Irmão, você não sabe o processo que ele viveu, você não sabe as rachaduras que ele teve, a forma que Deus usou para restaurar ele. Irmãos, e quando acontece a restauração, quando Deus restaura, eu digo para você nessa noite que está buscando a restauração, aquilo que é restaurado não tem preço, não tem valor. É somente o dono que dá o valor que ele quer, porque é um valor inestimável. Você sabe, quando você tem um carro, você reforma o carro. Quando você reforma, você tem a liberdade de fazer do jeito que você quiser. Não, vou trocar o volante, vou colocar um esportivo, vou colocar um rodão aqui, um aro 17, 19. Vou rebaixar, cortar as molas. Aí você reformou o carro ficou reformado. Mas quando você compra um carro e você fala, não, vou restaurar esse carro, o que você faz? Você está entendendo a diferença de reforma, reconstrução e restauração? Quando você vai restaurar, você busca o quê? A originalidade do carro. E aí você pega, você mantém, você nem pinta se for o caso. Você busca as peças. Vai precisar substituir uma peça. Você precisa substituir o volante. Você vai colocar um volante esportivo? Não. Você vai buscar o volante original. E aí quando você termina a belezura, uau! E aí chega um e fala, quer vender? Não. Mas venda aí, porque não tem valor. Às vezes é algo sentimental, algo que a pessoa tanto quis ter, e ela conseguiu ter. E se porventura, por alguns milhões ela vender, ela vai entender que aquilo que foi restaurado era uma peça única. Era uma peça única. E se ela abrir mão, ela não tem mais. Irmãos, você é peça única. E o dono, o proprietário não abriu mão de você. Talvez você esteja vivendo um processo de restauração. Está sendo dolorido, está sendo difícil, está demandando tempo, um trabalho minucioso. Irmãos, eu não sei a fase que você está nesse processo de restauração com Deus. O que eu sei é que cada um que aqui está nessa noite está passando por um processo de restauração com Deus, para que através de vocês Deus possa restaurar, Deus possa curar, Deus possa restabelecer novamente.